Caí no banheiro e fiquei 4 horas no chão. Liguei para os meus 3 filhos. Nenhum atendeu. Sou Zilda, 72 anos, viúva faz 10. Mas eles não sabiam o que eu tinha preparado. A vida da gente é feita de rotina, ainda mais na minha idade. Depois que meu Alberto se foi, os dias ficaram todos muito parecidos. O tic-tac do relógio na sala, o cheiro do café passado de manhã, a samambaia que tenho que regar todo dia às 10. Eu moro sozinha nesta casa. Sozinha, mas não solitária, eu costumava pensar. Afinal, eu tinha meus 3 filhos, Marcos, Lúcia e Ricardo. Meus filhos, meu orgulho. Pelo menos, era o que eu dizia para as vizinhas na feira. Marcos é o mais velho, o doutor. Meu marido, Alberto, vendeu o carro que a gente tinha, um fusquinha bege que era nosso xodó, para pagar o cursinho preparatório dele. Hoje ele é advogado, anda de terno importado e só me liga no primeiro domingo do mês. As ligações são rápidas. Tudo bem, mãe? Precisando de algo? As contas estão em dia? Ótimo. Tenho uma reunião. Se cuida. Ele trata a própria mãe como se fosse uma cliente, uma obrigação no calendário. Lúcia é a do meio. Sempre foi a mais bonita e fez questão de casar com um homem rico da capital. Mora longe. Quando vem me ver, 2 vezes por ano, ela enche a casa com um perfume caro que me dá dor de cabeça e fica o tempo todo olhando o celular. Ai, mãe, a senhora precisa modernizar essa casa. Esses móveis são tão antigos. Ela me deu um celular moderno, desses que a gente só encosta o dedo, mas nunca teve a paciência de me ensinar a usar direito. É fácil, mãe, ela dizia, enquanto os dedos dela voavam na tela. E tem o Ricardo, o caçula. Aquele que eu estraguei, admito. O raspa do tacho. Alberto sempre dizia: Zilda, esse menino não vai dar certo se você continuar passando a mão na cabeça dele. Ricardo nunca parou em emprego. Vive de bicos e de ideias mirabolantes que nunca dão certo. Ele mora aqui perto, mas só aparece quando o calo aperta. Mãe, a senhora me arruma R$100? Juro que mês que vem eu pago. Eu sempre arrumava. O coração de mãe é bobo. Fazer o quê? Eu vivia para eles. Minha casa, minhas economias, meu tempo. Eu era o porto seguro. O problema é que naquele dia, o meu próprio porto afundou. Era uma terça-feira. O dia estava nublado, com aquele cheiro de chuva que deixa os ossos da gente doendo antes mesmo de começar a ventar. Eu tinha acabado de limpar a cozinha e decidi tomar um banho antes da novela das 6. O banheiro estava limpo, talvez limpo até demais. O tapete de borracha, que já estava velhinho, escorregou no piso molhado. Não teve câmera lenta, como nos filmes. Foi rápido. 1 segundo eu estava de pé, no outro, eu estava no chão. O barulho foi seco. Um toque surdo da minha bacia batendo no azulejo, seguido de um estalo que pareceu vir de dentro da minha alma. A dor. A dor. Foi imediata. Começou no meu quadril direito e se espalhou como fogo pela perna inteira. Tentei me mexer. Um grito agudo saiu da minha garganta sem que eu percebesse. Eu não conseguia mexer a perna. Estava presa no meu próprio corpo. Fiquei ali, caída, com o cheiro de sabonete e o frio do piso entrando na minha pele. O chuveiro ainda pingava. Ping, ping, ping. Cada gota parecia um martelo na minha cabeça. Calma, Zilda, calma, eu disse a mim mesma. Você tem o celular. Graças a Deus eu tinha esse costume. Sempre com o celular no bolso do roupão. Com a mão esquerda, a única que alcançava o bolso, puxei o aparelho. Os óculos tinham caído longe, mas eu sabia os números de cor. Meus dedos tremiam, um pouco de dor, um pouco de pânico. Liguei primeiro para o Marcos, meu filho doutor, o sensato. Tu. Caixa postal. Alô, você ligou para Marcos Oliveira. No momento não posso atender. Deixe seu recado após o sinal. Desliguei. Ele deve estar numa audiência, pensei. Uma reunião importante. Doutor é assim mesmo. Respirei fundo, segurando o choro e a dor. Liguei para Lúcia. Chamou. 1, 2, 3, 10 vezes. Eu contei cada toque. No 12º toque caiu. Ninguém atendeu. Deve estar no salão de beleza, minha mente tentou justificar. Ela não larga aquele celular, mas quando está arrumando as unhas, ela desliga o som. O desespero começou a bater de verdade.
O frio do chão já estava nos meus ossos. Liguei para o Ricardo, meu caçula. Este número de telefone está desligado ou fora da área de cobertura. Ah, Ricardo! Gemi. Esse aí ou estava dormindo às 3 da tarde ou tinha vendido o celular para pagar alguma dívida de jogo. Eu olhei para o teto do meu banheiro. Um teto que eu conhecia tão bem, agora parecia o teto de uma prisão. Eles não vão atender, mas eu não podia desistir. Tinha uma última esperança. A mensagem. Lúcia me ensinou a mandar mensagem de texto. Abri o aplicativo. Demorei quase 5 minutos, com os dedos trêmulos e a dor me fazendo ver tudo embaçado. Enviei para os 3, num grupo que eles mesmos fizeram, chamado Coisas da Mãe. Preciso de ajuda, Caí. Apertei. Enviar. E esperei. E foi aí que o tempo parou. Eu fiquei olhando para aquela tela pequena. 1 minuto. 10 minutos. A primeira hora passou. A dor no meu quadril agora era uma brasa viva. Eu tentava mudar de posição, mas qualquer movimento me fazia gritar. O frio era tanto que meus dentes batiam. Nenhuma resposta. A segunda hora. Eu já não tinha mais desculpas para eles. Uma reunião não dura 2 horas sem pausa. Um salão de beleza não impede você de olhar o celular por 2 minutos. Um telefone não fica desligado para sempre. Eles tinham visto. Eles tinham que ter visto. A terceira hora. Comecei a chorar. Não de dor física, mas de abandono. Chorei baixinho, como uma criança perdida. Eu, Zilda, 72 anos, que criei 3 filhos, que cuidei de um marido doente por 2 anos até ele fechar os olhos, estava jogada no chão frio, e as pessoas que eu mais amava no mundo não se importavam. 4 horas. Eu olhei no relógio da tela do celular. 4 horas no chão. A dor do abandono era 1000 vezes pior que o osso quebrado. Foi ali, naquele piso gelado, que a Zilda boazinha, a mãe que tudo perdoa, começou a morrer. E outra coisa, mais fria e mais dura, começou a nascer. Se meus filhos não iam me ajudar, eu teria que achar ajuda em outro lugar. Lembrei do vizinho, seu Afonso, um militar aposentado que se mudou para o apartamento da frente há uns 6 meses. Um homem sério. Mal conheço. Trocamos bom dia no elevador, e só, mas era minha única chance. Procurei o número dele na agenda, que eu tinha anotado quando ele se apresentou, para emergências. Que ironia. Disquei. Alô? A voz dele era grossa, firme. Seu Afonso, minha voz saiu como um sussurro. É a dona Zilda, do apartamento da frente. O senhor me desculpe, pelo amor de Deus, mas eu não consegui terminar. Comecei a soluçar. Dona Zilda, a senhora está bem? O que aconteceu? Eu caí, no banheiro. Eu acho que quebrei minha perna. Estou no chão faz 4 horas. Meus filhos, eles não atendem. Houve um segundo de silêncio do outro lado. Dona Zilda, não se mexa. Estou chamando o SAMU. E estou indo aí agora. A senhora trancou a porta? Não, só está encostada, eu disse, lembrando que nunca trancava a chave por dentro. Estou a caminho. Não deu 30 segundos. Ouvi o barulho da minha porta da frente abrindo com força. Passos pesados. Dona Zilda, onde a senhora está? No banheiro! Gritei, usando o resto de força que eu tinha. A figura alta do seu Afonso apareceu na porta. Ele me viu ali, caída, o roupão molhado, uma lágrima seca no rosto. Ele não demonstrou nojo nem pena. Demonstrou respeito. Calma, minha senhora. A ajuda está vindo. Minha esposa, Célia, está trazendo um cobertor. Ele se ajoelhou ao meu lado, sem me tocar, com medo de piorar a dor. A senhora é uma mulher forte. Vai ficar tudo bem. Naquele momento, aquele estranho que mal conheço foi mais família para mim do que meus 3 filhos juntos. O hospital foi um borrão. Luzes brancas, cheiro de álcool, enfermeiras correndo. Raio-X. A confirmação: fêmur quebrado. Cirurgia de emergência. Precisamos avisar sua família, dona Zilda, disse um médico jovem. Eu balancei a cabeça. Eles estão ocupados. Podem avisar meu vizinho? Seu Afonso? O médico me olhou estranho, mas anotou o número. Eu apaguei com a anestesia e pela primeira vez em horas, a dor sumiu. Acordei num quarto compartilhado. O cheiro agora era de comida de hospital e desinfetante.
Minha perna estava imóvel, enfaixada, e um pino de metal saía dela. 2 dias se passaram. 2 dias. 48 horas. Seu Afonso e Dona Célia me visitaram. Trouxeram um caldo quente de casa e uma escova de dentes nova. Se precisar de algo, qualquer coisa nos ligue, disse Célia, apertando minha mão. Dos meus filhos, nada. Nem uma ligação. Nem uma resposta àquela mensagem de 2 dias atrás. A raiva que nasceu no chão do banheiro agora estava sólida como gelo. Eu não estava mais triste. Eu estava lúcida. Eu passei a vida inteira construindo um ninho para 3 passarinhos que, assim que aprenderam a voar, esqueceram o caminho de volta. Pior, eles só lembravam do ninho quando queriam um pedaço dele. No final do 2º dia, uma enfermeira entrou no quarto. Dona Zilda, seus filhos estão aqui. Meu coração não bateu mais forte. Não senti alívio. Senti um frio na espinha. 2 dias depois, pensei. O que eles querem? Eles entraram. Os 3. Marcos, com sua pasta de couro, parecendo que tinha acabado de sair de um tribunal. Lúcia, com o celular na mão, digitando. Ela nem olhou para mim direito. Que susto, mãe. A gente viu sua mensagem, mas foi uma correria. Ricardo, o último, olhando para os lados, como se estivesse com medo de alguém cobrar ele ali mesmo. Uma correria? Eu disse. Minha voz mais firme do que eu esperava. É, mãe, disse Marcos, ajeitando o nó da gravata. Eu tinha uma audiência que não podia adiar. Lúcia estava fechando um negócio importante. E o Ricardo? Bom, o Ricardo é o Ricardo. Eles não perguntaram se eu sentia dor. Não perguntaram como foi a cirurgia. Não pediram desculpas pelas 4 horas que me deixaram no chão. Eles estavam ali por outro motivo. Lúcia finalmente guardou o celular e olhou para mim. Mãe, o vizinho, o Afonso, arrombou a porta da senhora. Que absurdo! Já pensou se ele rouba alguma coisa? Eu olhei para ela. Ele me salvou, Lúcia, enquanto vocês estavam na correria de vocês. Houve um silêncio constrangedor. Foi Marcos quem quebrou o gelo, com sua voz de advogado. Mãe, vamos ser práticos. A senhora sofreu um acidente sério. Não vai poder morar sozinha mais. O médico disse que a recuperação é longa. A gente vai ter que tomar algumas providências. Ricardo se animou. É, mãe. A gente estava pensando. Aquele apartamento é muito grande para a senhora. A gente podia vender e... Ricardo! Marcos o cortou. Não é hora para isso. Mãe, o que a gente precisa agora é administrar suas contas. Pagar o hospital, o conserto da porta, a fisioterapia. Para isso, a gente vai precisar da chave do seu cofre. Ah, então era isso. Eles não vieram me visitar. Vieram buscar. Eles não esperaram nem meu corpo esfriar. Já estavam de olho no que eu tinha. A queda não foi uma tragédia para eles. Foi uma oportunidade. A mãe velha finalmente ficou inválida. Agora eles podiam tomar conta de tudo. Senti uma calma que nunca tive na vida. A calma de quem sabe exatamente o que fazer. Lembrei do meu Alberto. Na última semana de vida dele, ele me fez prometer uma coisa. Zilda, ele disse, com a voz fraca, eu deixei tudo arrumado. Mas o nosso maior tesouro não está no banco. Está naquele envelope pardo, no fundo falso da sua caixa de costura. Só abra se um dia você precisar se proteger dos nossos próprios filhos. Eu achei um absurdo na época. Hoje, eu entendia a sabedoria dele. Eles me olhavam. Os 3. O advogado, a socialite e o vagabundo. 3 abutres esperando a carcaça. A chave do cofre, eu repeti devagar. Isso, mãe, disse Lúcia com um sorriso falso. Pra gente cuidar de tudo pra senhora. Eu olhei bem para eles, um por um. Demorei meu tempo. Vi a ganância nos olhos do Marcos, a impaciência nos da Lúcia e a necessidade nos do Ricardo. Então eu respirei fundo e disse, podem levar tudo. O sorriso deles foi imediato, um alívio de quem ganha na loteria. Podem levar tudo e... Eles esperavam que eu dissesse, e cuidem de mim. Esperavam que eu dissesse, e vendam a casa. Mal sabiam eles o peso do que vinha depois daquele e. Os 3 me olhavam com uma ansiedade que eles mal conseguiam disfarçar. Marcos, o advogado, tentava manter a pose de filho preocupado, mas os olhos dele brilhavam de um jeito que eu conhecia bem. O jeito de quem vê um negócio fechado. Lúcia já tinha o celular na mão de novo.
provavelmente calculando quanto ela ia gastar numa bolsa nova. E Ricardo, meu pobre Ricardo, ele só parecia aliviado, como se todos os problemas dele tivessem acabado ali, naquele quarto de hospital. Podem levar tudo, eu repeti, minha voz soando fraca, mas firme. Podem levar tudo, que vocês acham que me pertence. A ironia passou batido por cima da cabeça deles. Acharam que era uma figura de linguagem, uma bênção de mãe. Claro, mãe, disse Marcos, se aproximando. A gente vai cuidar de tudo, mas sobre a chave do cofre, onde ela está? Eu fechei os olhos por um momento, sentindo a pontada aguda na minha perna operada. A anestesia estava passando e a dor real, a do osso e a da traição, começava a tomar conta. Na minha bolsa, no armário de casa, o chaveiro de Nossa Senhora. Era a chave do cofre da parede, sim, um cofre que meu Alberto tinha instalado nos anos 80. Um cofre que eu sabia que eles conheciam a existência. Ótimo, disse Marcos, já se virando. Ricardo, você vai comigo. Lúcia, você fica aqui e vê o que a mãe precisa. Eu? Lúcia bufou, ultrajada. Marcos, eu tenho que resolver a vida do buffet da festa das crianças. Eu não posso ficar de babá de hospital. E outra, o cheiro daqui está me dando enjoo. Mãe, a senhora precisa de alguma coisa? Ela perguntou, mas já estava na metade do caminho para a porta. Não, minha filha, eu disse. Não preciso de nada que vocês possam me dar. Eles saíram, os três, como uma revoada de corvos. Não deram nem tchau. Não perguntaram da cirurgia. Não perguntaram da dor. Eu fiquei sozinha naquele quarto branco, com o pingo do soro caindo do lado da minha cama e o cheiro de desinfetante. O silêncio que eles deixaram era pesado. Eu olhei para a minha perna, presa por pinos e faixas, e senti a primeira lágrima escorrer. Mas não era a lágrima da Zilda coitadinha. Era a lágrima da Zilda que tinha acabado de enterrar os 3 filhos. A enfermeira entrou logo depois. Nossa, seus filhos são rápidos, hein? Mal chegaram e já foram? Eles tinham uma correria, eu murmurei. A enfermeira, uma moça jovem chamada Tânia, me ajeitou no travesseiro. Sempre tem. Sabe, dona Zilda, eu trabalho aqui há 5 anos. Vejo muito filho correria e muito vizinho que traz canja. Ela tinha razão. 10 minutos depois, seu Afonso e dona Célia entraram no quarto. Célia trazia uma vasilha de plástico. Zilda, querida, disse ela, com aquela voz mansa de quem realmente se importa. Eu fiz um caldo de legumes para a senhora. Comida de hospital ninguém merece. Seu Afonso estava com uma prancheta na mão. Dona Zilda, ele começou, com seu jeito de militar. Já falei com o síndico. O conserto da sua porta ficou em R$ 550. Eu paguei, mas já mandei o boleto para o seu filho, o Dr. Marcos. Peguei o telefone dele com a enfermeira. Eu balancei a cabeça. Seu Afonso, o senhor não devia... Eles vão demorar para pagar. Não se preocupe, ele disse, com um meio sorriso. Eu cobrei com juros de urgência. Eu ri. Foi a primeira vez que eu ri em 2 dias. E doeu. A risada fez minha perna latejar. Célia, Afonso... Eu não sei como agradecer. Não agradeça, disse Célia, me ajudando a tomar o primeiro gole do caldo, que estava quente e tinha gosto de casa. A gente se ajuda. É para isso que serve ser vizinho. Agora, vamos tirar a senhora daqui. O médico deu alta. A senhora vai ficar na nossa casa? Eu engoli o caldo. Não, Célia. Eu vou para minha casa. Sozinha, Zilda? Com essa perna? Eu não vou estar sozinha, eu disse, olhando para eles. Eu tenho vocês. Eles entenderam. A volta para casa foi difícil. A ambulância me deixou na porta do prédio. Seu Afonso já tinha arrumado uma cadeira de rodas emprestada com alguém da igreja dele. Entrar no meu apartamento foi como ver o lugar pela primeira vez. Estava tudo revirado. Não uma bagunça de ladrão. Uma bagunça de herdeiro. As gavetas do escritório do meu marido estavam abertas. Papéis no chão. Os porta-retratos da estante estavam virados. Eles não tinham vindo só pegar a chave do cofre. Eles tinham vindo procurar mais. Meu Deus! Célia botou a mão na boca. Os seus filhos... Afonso rangeu os dentes. Dona Zilda, isso é caso de polícia. Não, Afonso, ainda não. Eu olhei para o cofre na parede do escritório. Estava aberto, vazio. Eles tinham levado as poucas joias que eu guardava, herança da minha mãe,
e uns 5.000 reais em dinheiro vivo que o Alberto sempre deixava para emergências. Levaram a emergência, pensei, com uma ironia amarga. Célia, minha querida, eu pedi. A senhora pode me levar até o meu quarto? Eu preciso descansar. Célia me ajudou a deitar na cama. A dor era tanta que eu precisei morder os lábios para não gritar. Ela me cobriu e foi para a cozinha. Vou fazer um chá de camomila para a senhora. Seu Afonso ficou na porta. Dona Zilda, eu sei que não é da minha conta, mas se a senhora precisar de proteção, eu preciso, Afonso. Mas não do jeito que o senhor está pensando. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que o senhor me traga uma coisa. O quê? Minha caixa de costura. Aquela grande, de madeira, que fica em cima do meu guarda-roupa. Afonso me olhou como se eu estivesse delirando, mas foi buscar. Ele colocou a caixa pesada na minha cama. Era meu baú de tesouros, carretéis de linha, botões que eu guardava há 30 anos, agulhas, retalhos. Tinha o cheiro do meu passado. Obrigada. Agora, por favor, me deixem sozinha um pouco. Eu preciso me organizar. Eles saíram, fechando a porta devagarinho. Minhas mãos tremiam, com a dor da perna e com a ansiedade. Eu mexi nos carretéis, tirei a bandeja de cima. No fundo da caixa, parecia só madeira forrada de veludo. Mas eu sabia o que Alberto tinha me dito. No canto inferior direito, Zilda, pressione os 2 pontos ao mesmo tempo. Eu apertei. Meus dedos doíam. Ouvi um clique seco. O fundo falso se soltou. Lá estava. Um envelope pardo, grande, lacrado com cera vermelha. O sinete da família do meu marido, que ele guardava de brincadeira. No envelope, a caligrafia firme do Alberto. Para Zilda. Quando a confiança acabar. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu rasguei o lacre. Dentro não havia uma carta de amor. Havia armas. Armas de papel. O primeiro documento era a escritura do apartamento. Eu olhei. E não entendi direito. ZA Empreendimentos e Participações Limitada. Que diabos era isso? Eu li de novo. O apartamento onde eu morava há 40 anos não estava no meu nome, nem no nome do Alberto. Estava no nome dessa empresa. Junto tinha um contrato social. Sócios administradores, Alberto Guedes e Zilda Menezes Guedes. Cláusula 7ª. Em caso de falecimento de um dos sócios, a administração total e irrestrita passa para o sócio sobrevivente. Eu não estava entendendo o alcance daquilo. Aí eu vi o segundo conjunto de papéis. Eram 3 pastas. Pasta 1. Marcos. Dentro, uma nota promissória, assinada por ele. O valor do curso de Direito. O valor do carro que o pai deu quando ele passou na OAB. O valor da entrada do escritório dele. Tudo somado, corrigido com juros que o Alberto anotou metodicamente à caneta, ano após ano. O valor era astronômico. Pasta 2, Lúcia. O custo da festa de casamento dela. Aquela festa que ela disse que o sogro tinha dado de presente. Mentira. Alberto pagou. E pegou a assinatura dela num contrato de mútuo, um empréstimo de pai para filha. Mais os empréstimos para as viagens para a Europa, para cobrir o limite do cartão de crédito dela. Pasta 3. Ricardo. Essa era a mais grossa. Dezenas de cheques sem fundo que Alberto cobriu. Dívidas de jogo. 3 carros batidos. 2 empresas falidas. Cada centavo estava ali, documentado. Eu fiquei olhando para aqueles papéis. Eu não conseguia respirar. Meu marido, meu Alberto, que eu achei que era só um homem bom e um pouco ingênuo. Ele era um estrategista. Ele viu. Ele viu o que eu me recusava a ver. Ele viu que nossos filhos não eram bons. E ele não me contou, para não me fazer sofrer. Mas ele me protegeu. Ele não deixou o apartamento no nosso nome, porque sabia que, assim que ele morresse, eles me pressionariam para vender. Sendo de uma empresa da qual eu era administradora, eles não podiam tocar. E ele guardou as dívidas. Ele não perdoou. Ele transformou a ingratidão deles em números, em documentos legais. Eu comecei a chorar. Um choro diferente. Era um choro de alívio, de descoberta e de uma raiva fria. Eu passei 50 anos da minha vida sendo a mãe, a Zildinha, a boazinha que fazia bolo de fubá, a que passava a mão na cabeça, a que dava o dinheiro só dessa vez. Eles me viam como um móvel antigo,
Uma coisa que estava ali na casa, útil para quando precisassem, mas que não tinha vontade própria. Marcos me explicava o mercado de ações como se eu fosse uma criança de 5 anos, mal sabendo ele que eu que controlei o fluxo de caixa da primeira loja do meu pai. Lúcia me dava roupas velhas dela, para a senhora ficar mais arrumadinha, mãe, como se eu fosse uma indigente. Ricardo me pedia dinheiro rindo. A senhora é minha rainha, minha velha. Mas os olhos dele só viam meu talão de cheques. Eles me subestimaram. Eles acharam que, porque eu quebrei o fêmur, eu tinha quebrado a espinha. Achavam que a Zilda, velha e agora aleijada, ia assinar qualquer papel que eles colocassem na minha frente em troca de um lugar num asilo decente. Eles iam me colocar num asilo. Eu não tinha dúvida disso. Venderiam meu apartamento, pegariam o dinheiro das dívidas que eles achavam que eram presentes e me despachariam. Eu olhei para aqueles papéis e senti uma força que eu não sabia que tinha. Eu não era uma vítima. Eu era a dona do jogo. O telefone tocou. Eu pedi para Célia, que estava na sala, trazer para mim. Era o Ricardo. A voz dele estava trêmula, nervosa. Mãe, graças a Deus, a gente abriu o cofre. Eu sei, Ricardo, eu disse, minha voz soando cansada de propósito. Mãe, é que só tinha um trocado, umas joias velhas. Mãe, cadê o resto? O pai, ele tinha investimentos, ele tinha o dinheiro da venda da casa de praia. Onde tá, mãe? Ah, meu filho. Eu suspirei. Eu não sei dessas coisas. O pai de vocês que cuidava de tudo. Eu sou só uma velha, eu não entendo de banco. Houve um silêncio na linha. Eu podia ouvir Marcos falando bravo no fundo. Mãe, Ricardo voltou. O Marcos foi no banco. O gerente disse que a conta principal do pai foi fechada logo depois que ele morreu. E o dinheiro foi transferido. Para onde foi o dinheiro, mãe? A senhora não fez nenhuma besteira, fez? Não deu dinheiro para a igreja, deu? Besteira, filho. Eu mal sei usar o caixa eletrônico. Droga! Ele bateu no telefone. Mãe, e o apartamento? A gente vai ter que vender. Seu tratamento vai ser caríssimo. A fisioterapia, uma cuidadora, a gente não tem como pagar. Ah, é, filho. Vender o apartamento? Eu disse, olhando para a escritura da ZA Empreendimentos. Mas essa casa tem tantas memórias. Memória não paga conta, mãe. Ele rosnou. O Marcos já está falando com um corretor. A gente consegue uns 800 mil aqui, fácil. 800 mil. Eles já tinham até o preço. Façam o que vocês acharem melhor, meus filhos. Eu disse com a voz mais frágil que eu consegui fingir. Eu confio em vocês. Isso, mãe. Descanse. A gente resolve. A gente te ama. Ele desligou. Te ama. A palavra soou como um insulto. Eu respirei fundo. O contraste era claro. A Zilda que eles ouviam no telefone era uma velhinha assustada, confusa, quebrada. A Zilda que estava na cama, segurando aqueles papéis, era uma fortaleza. O plano começou a se formar na minha cabeça. Eles acham que eu sou o problema a ser resolvido. Eles acham que eu sou a despesa. Eles acham que vão vender o meu apartamento para pagar o meu tratamento e ainda embolsar o troco. Eles acham que eu estou acabada. Eu peguei o telefone e disquei o número do apartamento da frente. Afonso, é a Zilda. O senhor pode voltar aqui e traga seu celular. Eu vou precisar que o senhor procure o número de um advogado. Um advogado, dona Zilda? Mas o seu filho não é... Sim, Afonso. Eu sei o que meu filho é. Por isso mesmo. Eu preciso de um advogado de verdade. Um que seja muito bom. Um tubarão. Porque eu descobri que meus filhos são golfinhos e estão querendo comer a sardinha aqui. Afonso ficou em silêncio. Dona Zilda, eu conheço um homem. Foi meu comandante no exército. Hoje ele é um dos maiores advogados cíveis do estado. Mas ele é caro. Afonso, eu disse, olhando para a pasta de documentos que Alberto deixou. Eu acho que pela primeira vez na minha vida eu posso pagar. Estou indo para aí, ele disse. Eu desliguei o telefone e olhei para a porta. Meus filhos tinham me deixado no chão do banheiro por 4 horas. Eles me deram 2 dias no hospital, sozinha, para pensar. Foi o maior erro da vida deles. Eles me deram tempo. Eles me deram silêncio. E, nesse silêncio, eu parei de ser mãe. E comecei a ser a Zilda.
Eles me roubaram joias velhas. Mal sabiam eles que eu tinha acabado de encontrar o tesouro. A papelada que Alberto deixou não era só minha proteção. Era a munição. E eu, com meu fêmur quebrado, estava pronta para a guerra. Eles queriam vender o apartamento? Ótimo, eu ia deixar. Eu queria ver a cara deles quando descobrissem que estavam tentando vender o que não era deles. E que, além de não terem nada para receber, eles tinham uma vida inteira de dívidas para me pagar. Os primeiros dias em casa foram um borrão de dor. Dor física, aguda, daquele ferro dentro do meu osso. Cada vez que eu precisava me mexer na cama, parecia que uma faca quente rasgava minha coxa. Eu dependia da Dona Célia para tudo. Para me levar ao banheiro na cadeira de rodas, para me dar banho de leito, para trocar meus curativos. Eu me sentia um bebê inútil, mas por baixo da dor física havia uma chama fria. Era a raiva. E a raiva, meus amigos, é um ótimo remédio para não deixar a gente se entregar. Enquanto Célia cuidava de mim, seu Afonso cuidava da guerra. No dia seguinte à minha volta, ele trouxe o tal Dr. Bastos. Eu esperava um homem de terno, como meu filho Marcos. Mas quem entrou no meu quarto foi um senhor baixo, careca, com uma barriga proeminente e óculos redondos. Ele não parecia um tubarão, parecia um contador de bairro. Dona Zilda, ele disse, com uma voz surpreendentemente grossa, sentando-se numa cadeira que Afonso trouxe. Seu Afonso me explicou a situação. Lamento pelo seu acidente e lamento ainda mais pelos seus filhos. Ele falou a palavra filhos como quem fala baratas. Eu pedi para Célia me ajudar a sentar. A dor me fez ver estrelas, mas eu aguentei. Pedi a ela que trouxesse a caixa de costura. Aqui, doutor. Meu falecido marido deixou isso. Eu entreguei o envelope pardo. Dr. Bastos abriu. Ele tirou os documentos, um por um. Primeiro, o contrato social da ZA Empreendimentos. Ele leu em silêncio. Depois, ele pegou as pastas das dívidas. Marcos, Lúcia, Ricardo. Ele foi lendo, e pela primeira vez eu vi o tubarão. Um sorriso começou a crescer no canto da boca dele. Um sorriso que não tinha nada de amigável. Dona Zilda, ele disse, ajeitando os óculos. O seu marido, que Deus o tenha, não era um homem. Era um poeta da lei. Ele riu, uma risada curta, que parecia um latido. Isso aqui, ele bateu o dedo na nota promissória do Marcos. Isso aqui é lindo, assinado. Com firma reconhecida. E essa cláusula de correção. Meu Deus, é música para os meus ouvidos. O que eu posso fazer com isso, doutor? Eu perguntei, minha voz ainda fraca pela dor. Fazer? Ele me olhou como se eu tivesse perguntado o óbvio. Minha senhora, a pergunta não é o que a senhora pode fazer. A pergunta é o que a senhora quer fazer. Eles me deixaram no chão, eu disse, a lembrança voltando com força. 4 horas. Eles reviraram minha casa. E agora, eles querem me colocar num asilo. O sorriso do Dr. Bastos sumiu. Ele ficou sério. Asilo. Entendo. Eles querem interditar a senhora. Eles querem vender meu apartamento. Nosso apartamento? Corrigiu ele, apontando para o contrato social. Da sua empresa, da qual a senhora é a única administradora. Eles não podem vender nem o tapete da porta sem a sua assinatura. Mas Marcos é advogado, eu disse. Ele vai dar um jeito. Marcos é um advogado de porta de escritório, disse Bastos, com desdém. Eu sou um advogado de tribunal. A senhora quer o meu conselho? Deixe eles tentarem. Deixe eles se enrolarem na própria ganância. O plano foi traçado ali, no meu quarto, enquanto o cheiro do chá de camomila da Célia enchia o ar. Primeiro, silêncio. Eu continuaria sendo a mãe doente, confusa e assustada. Segundo, Dr. Bastos iria preparar a notificação extrajudicial de todas as dívidas, mas não ia mandar ainda. Ia esperar o momento certo. Terceiro, ele ia notificar a administradora do condomínio e o síndico em segredo de que qualquer alteração na propriedade ou qualquer tentativa de mudança deveria ser barrada e comunicada a ele imediatamente. Deixe eles darem o primeiro passo em falso, Dona Zilda, disse o doutor, guardando cópias dos documentos em sua pasta. Deixe eles mostrarem o quão baixo eles vão. No direito, a gente chama isso de produzir prova contra si mesmo. E seus filhos parecem ótimos em fazer isso. Eu não precisei esperar muito.
2 dias depois, meu celular tocou. Era o Marcos. A voz dele era eficiente, fria. Mãe, tudo bem? A senhora está tomando os remédios? Ótimo. Mãe, é o seguinte, o corretor, seu Matias, vai aí amanhã de manhã, às 10. Ele precisa tirar umas fotos do apartamento para o anúncio. Fotos? Mas filho, a casa está tão bagunçada. Mãe, pelo amor de Deus, não começa. Eu pedi para Dona Célia dar uma geral aí. É só para tirar foto. Mas Marcos, e as chaves? Eu não consigo levantar para abrir a porta. Ele suspirou, impaciente. Eu sei, mãe. Eu já mandei um chaveiro trocar o miolo da porta da frente. Aquele vizinho seu arrombou, lembra? Eu vou deixar uma cópia com o porteiro e o corretor vai pegar lá. Ele mandou trocar a fechadura da minha casa. Sem me pedir. Ele estava me trancando do lado de fora da minha própria vida. Tudo bem, meu filho. O que você achar melhor? Eu disse com a voz trêmula. Isso. Descanse. A gente resolve. Ele desligou. No dia seguinte, pontualmente às 10, o tal Matias chegou. Um homem magro de bigode, com uma prancheta na mão e um ar de quem pede desculpas por existir. Dona Célia o recebeu. Eu estava na sala, na minha cadeira de rodas, coberta com uma manta, parecendo um bibelô quebrado. Bom dia, Dona Zilda. Ele disse, sem graça. Seus filhos me contrataram. Um ótimo apartamento, hein? Localização excelente. Vamos vender isso rápido. Vender, eu disse, fingindo confusão. Ah, sim, vender. O Marcos que sabe. Eu não entendo dessas coisas. Pois é, ele disse, começando a tirar fotos com o celular. Ele abria os armários, media as paredes com os olhos. O Dr. Marcos disse que os móveis vão sair, né? Isso é bom. O pessoal hoje gosta de ambiente clean. Ele estava fotografando a poltrona onde meu Alberto sentou por 30 anos. Estava fotografando a mesa onde eu servi o bolo de aniversário de 1 ano de cada um dos meus filhos. E ele chamava isso de ambiente clean. Com licença, minha senhora, ele disse, entrando no meu quarto. Eu vi quando ele abriu meu guarda-roupa. Ele estava checando se tinha umidade. Eu fiquei ali, na minha cadeira de rodas, e pela primeira vez eu não senti tristeza. Eu senti nojo. Eles não estavam vendendo um apartamento. Eles estavam vendendo minha vida, meus recuerdos, minha história. Obrigado, Dona Zilda. Em 2 dias o anúncio já está no ar. E fica tranquila, o Dr. Marcos disse que já tem uma visita marcada para a semana que vem. Ele saiu, me deixando com o barulho do clique da câmera dele ecoando na minha cabeça. Quem ligou em seguida foi a Lúcia. A voz dela era um chiado de impaciência. Mãe! Mãe! Pelo amor de Deus! O Matias me mandou as fotos. Que vergonha! Mãe, essa casa está com cheiro de naftalina só de olhar. E esses móveis, esse sofá marrom, ninguém vai querer comprar um apartamento que parece um museu. Mas minha filha, foi seu pai que escolheu. O pai morreu, mãe. Acorda, a gente precisa vender isso logo. O Marcos já arrumou um depósito, um guarda-móveis. O caminhão vai aí na segunda-feira tirar tudo. Tudo! A palavra tudo foi dita com tanta força que eu afastei o telefone do ouvido. Tudo, Lúcia. Mas minhas roupas? Minhas coisas? Ai, mãe, a gente separa umas mudinhas de roupa para a senhora. O resto vai tudo pro depósito. E depois, a gente doa. Faz uma caridade. Doar. Minha vida inteira. E eu? Minha voz saiu falhada. Eu nem precisei fingir. A senhora? Ela pareceu surpresa com a pergunta. Ah, mãe, eu tenho uma notícia ótima. Eu achei um lugar maravilhoso para a senhora ficar. Lembra daquela tia da Clarinha, a que teve Alzheimer? Ela ficou num lugar ótimo. Lar Doce Recomeço. É em Itapevi. Tem verde, tem a enfermeira. É um pouco longe, mas eu prometo que vou te visitar. Itapevi. Mais de 1 hora da capital. Longe. Longe o suficiente para ela não precisar me visitar nunca. Um asilo, Lúcia? Eu perguntei. Não chama de asilo, mãe. Que coisa feia. É uma clínica de repouso sênior. É chique. A senhora vai adorar. Eu senti o gosto amargo na boca. Era isso. O plano estava completo. Eles me tiravam da minha casa, vendiam minhas coisas e me despachavam para morrer longe, onde eu não atrapalharia o ambiente clean da vida deles. Eu preciso pensar, filha. Pensar o quê, mãe? Já está decidido.
O Marcos já até pagou o sinal da sua vaga lá. O caminhão da mudança vai na segunda, e na terça, a ambulância te busca. É pro seu bem. Beijo, mãe. Meu personal chegou. Tu. Eu fiquei olhando para o telefone. A calma que tomou conta de mim era assustadora. Eu não tinha mais lágrimas. Eu não tinha mais coração de mãe. Eu liguei para o Dr. Bastos. Doutor, é a Zilda. O caminhão vem na segunda. Excelente, disse a voz grossa dele. A isca foi mordida. Segunda-feira será um dia muito educativo. O senhor está pronto, Afonso? Eu nem sabia que Afonso estava na linha. Pronto, doutor. O síndico já foi instruído. O porteiro está avisado. Ninguém sobe e ninguém desce com um móvel sequer. Ótimo. Dona Zilda, na segunda, a senhora apenas assiste. Tome seu chá. E, se possível, finja que está chorando muito. Eles precisam acreditar que estão ganhando. A segunda-feira chegou. Eu não dormi. A dor na perna era minha companhia constante, um lembrete do que eles tinham me feito. Eu estava na sala, na minha cadeira de rodas, vestida com meu roupão velho. Dona Célia preparou meu café, mas eu não conseguia engolir. Às 9 da manhã, o interfone tocou. Célia atendeu. É o caminhão da mudança, Dona Zilda, e seu filho Ricardo está com eles. Deixe subir, quer dizer, deixe tentar subir. Eu ouvi a gritaria lá de baixo. O apartamento era no 8º andar, mas a voz do Ricardo era tão estridente que parecia que ele estava na minha porta. Eu fui com a cadeira de rodas até a janela da sala, que dava para a entrada do prédio. Lá estava. Um caminhão grande, escrito Mudanças Águia, e meu filho Ricardo, gesticulando para o porteiro, o seu Osvaldo. Eu não ouvia o que eles diziam, mas via a cena. Ricardo apontava para o caminhão. Osvaldo balançava a cabeça que não. Ricardo botou a mão no bolso, provavelmente tentando dar um trocado para o porteiro. Osvaldo cruzou os braços. Ricardo pegou o celular, desesperado. 5 minutos depois, o meu telefone tocou. Era ele. Mãe, o que está acontecendo? O porteiro está maluco. Ele não quer deixar o caminhão entrar. Diz que tem ordem do síndico. Que ordem? A senhora falou com o síndico? Filho, eu mal saio da cama. Eu não falei com ninguém. Mas que inferno! O homem do caminhão tá cobrando por hora parada. Cadê o Marcos? Ele não atende. Mãe, fala com esse Osvaldo, pelo amor de Deus. Mas o que eu vou falar, Ricardo? Eu não mando no síndico. Você é a dona. Manda ele liberar. Eu vou tentar, eu disse, e desliguei. Claro que eu não liguei para a portaria. Meia hora se passou. A gritaria aumentou. Agora seu Afonso tinha descido. E o síndico, o doutor Guedes, nenhum parente, só coincidência, também estava lá. E então, um carro preto, caro, parou cantando pneu. Meu filho Marcos. Ele saiu do carro com o terno desalinhado, o rosto vermelho de raiva. Ele não me viu na janela. Ele foi direto para o síndico. Eu vi Marcos gritar. Ele apontava o dedo na cara do síndico. Ele, o advogado, o doutor. E eu vi o síndico, calmamente, entregar um papel para ele. Marcos pegou o papel. Ele começou a ler. Eu queria ter uma câmera para filmar aquele momento. O rosto dele foi do vermelho para o branco. Ele parou de gritar. Ele olhou o papel de novo. Ele olhou para o nome do prédio, como se estivesse no lugar errado. Ele olhou para cima. E ele me viu. Na janela do 8º andar, olhando para ele. Nossos olhos se encontraram. Ele sabia. Ele tinha acabado de ler a notificação do Dr. Bastos, informando que a proprietária do imóvel era a ZA Empreendimentos e que qualquer tentativa de remoção de bens seria tratada como furto qualificado. Ele pegou o celular. Desta vez, a ligação não foi para o Ricardo. Foi para mim. Eu atendi no primeiro toque. Mãe! A voz dele era um sussurro gelado, cheio de veneno. Que brincadeira é essa? Brincadeira, filho? Não estou brincando. Estou na minha janela, vendo vocês fazerem esse escândalo na rua. ZA Empreendimentos. O que é isso, mãe? Que palhaçada é essa? A voz dele estava subindo de novo. Ah, isso! Eu disse com a maior calma do mundo. Coisa do seu pai, Marcos. Você, como advogado, devia saber. É uma holding familiar, para proteger o patrimônio. Você sabe, de credores, de gente mal intencionada. Houve um silêncio na linha. Um silêncio que valeu pelas 4 horas que eu passei no chão do banheiro. A senhora,
A senhora não pode fazer isso. A gente precisa vender o apartamento. Pro seu tratamento. Ah, meu tratamento, eu disse. Sabe, filho, eu estava aqui pensando. Acho que não vou vender o apartamento, não. Eu gosto dele. Gosto dos meus móveis. Aliás, o homem do caminhão ainda está aí. Manda ele embora. Diz que a verdadeira dona, mudou de ideia. Mãe, ele rosnou. A senhora não está bem. A senhora está confusa. Eu vou subir aí e nós vamos conversar. Subir? Acho que não, Marcos. Lembra que você trocou a fechadura? Você deu uma chave para o porteiro, mas eu peguei de volta. Eu não autorizei sua entrada. Como é que é? Ele gritou. E Marcos, eu continuei, minha voz fria como gelo. Não se preocupe com o meu tratamento. Eu tenho como pagar. Sabe aquelas pastas que vocês não acharam no cofre? Pois é, eu achei. Inclusive, achei uma nota promissória sua. O valor do seu escritório, corrigido. Se você pagar o que me deve, eu acho que consigo pagar minha fisioterapia por uns 10 anos. Manda um beijo para a Lúcia. Diz para ela que Itapevi vai ter que esperar. Eu desliguei o telefone na cara do Marcos. Foi a primeira vez na vida que eu fiz isso. O silêncio que ficou no apartamento foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio da sala. Um som que antes media minha solidão e que, agora, parecia contar os segundos para a minha vitória. Lá embaixo, na rua, a gritaria tinha parado. O grito do meu filho tinha morrido na garganta. Eu manobrei a cadeira de rodas de volta para a janela. A cena era patética. Marcos estava parado, lívido, com o celular na mão, olhando para o papel que o síndico lhe dera. Ele parecia uma estátua de sal. Ricardo, vendo que o irmão mais velho e poderoso tinha falhado, começou a chutar o pneu do caminhão de mudança, como uma criança birrenta. Eu não acredito! Eu não acredito! O motorista do caminhão, um homem grande e barbudo, foi até o Marcos. Doutor, e aí? Vamos subir ou vamos embora? O relógio está correndo. Marcos nem olhou para ele. Ele olhou para cima, para a minha janela. Nossos olhos se cruzaram de novo. Eu não desviei o olhar. Eu não sorri. Eu apenas observei. Ele fez um gesto brusco para o motorista. Vai embora, cancela, tira essa porcaria daqui. Depois, ele agarrou Ricardo pelo braço, que estava choramingando, e o enfiou dentro do seu carro de luxo. Lúcia não estava lá. Covarde. Ela mandou os outros fazerem o serviço sujo. O carro cantou pneu e sumiu na esquina, deixando para trás o síndico, seu Osvaldo e seu Afonso, parados na calçada, olhando o caminhão da mudança fazer a manobra para ir embora. Os vizinhos que estavam nas janelas começaram a fechar suas cortinas. O espetáculo tinha acabado. 15 minutos depois, seu Afonso e Dona Célia bateram na minha porta, agora com a chave que eu lhes dei. Minha Nossa Senhora, Zilda, disse Célia, correndo para me ajudar a voltar para a cama. Que confusão! O seu filho Marcos parecia que ia explodir. Ele parecia um general que perdeu a guerra, Dona Zilda, disse Afonso com um sorriso satisfeito. O Dr. Guedes, o síndico, foi perfeito. Entregou a notificação do Dr. Bastos na frente de todo mundo. Seu filho leu, ele releu, ele perguntou, que brincadeira é essa? E o síndico só respondeu, são ordens da proprietária, ZA Empreendimentos. Se o senhor tiver alguma reclamação, fale com o advogado dela. Afonso riu. O advogado? Dele. Ele ficou mudo. Eles vão voltar, Afonso, eu disse, enquanto Célia ajeitava meus travesseiros. A adrenalina estava passando e a dor na perna voltava a latejar. Marcos não vai deixar isso assim. Ele é um advogado. Ele vai tentar me interditar. Vai dizer que eu estou velha, caduca, confusa. Que venha, disse Afonso. O Dr. Bastos já estava esperando por isso. Eles vieram no dia seguinte, mas não como eu esperava. A campainha tocou. Célia foi atender. Eram eles, os três, Marcos, Lúcia e Ricardo. Desta vez, Lúcia veio. Ela estava usando óculos escuros dentro do apartamento, o que eu sempre achei o cúmulo da má educação. Marcos estava com o mesmo terno do dia anterior, amassado. Ricardo parecia ter chorado a noite inteira. Mãe, disse Marcos, a voz baixa e controlada. Perigosa. Ele estava fingindo calma. A gente pode entrar? Precisamos conversar, sem vizinhos.
Ele olhou com nojo para Célia. A Célia fica, eu disse da minha poltrona na sala. Onde eu vou, ela vai. Ela é minha cuidadora, paga com o meu dinheiro. Marcos cerrou os dentes. Mãe, a senhora foi enganada. Fui? Perguntei. Sim! Lúcia tirou os óculos, os olhos vermelhos de raiva. Esse seu vizinho, esse Afonso e esse advogadozinho de 5ª categoria, eles estão te roubando, mãe. Eles te fizeram assinar papéis, uma holding. A senhora nem sabe o que é isso. Eles estão tentando tirar o que é nosso por direito. Nosso, eu repeti a palavra. Interessante você usar essa palavra, Lúcia. O que exatamente é nosso? O patrimônio da família, gritou ela. O apartamento, o dinheiro do pai. Mãe, Marcos interrompeu, levantando a mão. Ele estava tentando ser o adulto na sala. Vamos ser razoáveis. A senhora está doente, sofreu um trauma. É óbvio que está sendo manipulada. Esse Dr. Bastos, eu pesquisei sobre ele. É um abutre. Ele é conhecido por extorquir famílias. Eu olhei para ele. Meu filho, o advogado, chamando o outro de abutre. Era preciso ter muita coragem. Marcos, meu filho, senta. Senta você também, Lúcia. Ricardo, para de tremer e senta. Eles obedeceram, surpresos. Eu nunca tinha dado uma ordem com tanta firmeza. Eu não fui manipulada, eu disse. Eu fui acordada, naquele chão de banheiro, durante 4 horas. Eles se mexeram, desconfortáveis. Eu não sabia dessa holding, eu admiti. O pai de vocês fez isso, e ele fez isso para me proteger. De quem? Eu me pergunto. Isso é um absurdo, disse Marcos levantando. O pai jamais faria isso. Ele confiava em nós. Será, Marcos? Será que ele confiava em você quando ele te fez assinar uma nota promissória, com firma reconhecida, pelo dinheiro que ele te deu para abrir seu escritório? Um dinheiro que você disse para mim que era presente de formatura? O silêncio que caiu na sala foi tão pesado que eu podia jurar que o relógio parou de bater. O rosto do Marcos. O rosto dele. Foi a mesma expressão que ele fez quando eu disse que ele estava de castigo por ter quebrado a vidraça da vizinha 40 anos atrás. Pura descrença. Como a senhora sabe disso? Ele gaguejou. Ou será que ele confiava em você, Lúcia, quando ele pagou sua festa de casamento de princesa e te fez assinar um contrato de mútuo, porque ele sabia que seu sogro rico era pão duro e não ia pagar nada? E você me disse que foi um presente deles? Lúcia ficou branca. Mais branca que a parede da sala. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. E você, Ricardo? Eu me virei para o meu caçula, que estava encolhido no sofá. Meu querido, quantas dívidas de jogo seu pai pagou? Quantos agiotas ele tirou da nossa porta? Você achou que ele só assinava o cheque e esquecia? Ele guardou cada recibo, cada cheque devolvido. Cada eu juro que é a última vez, pai. Eles me olhavam como se eu fosse um fantasma. O fantasma da mãe idiota tinha sumido. Na frente deles estava a viúva do Alberto Guedes, a sócia dele. Mãe, a senhora está delirando, disse Marcos, tentando recuperar a compostura. Isso não existe. São invenções desse seu novo amigo. Invenções? Eu sorri. Célia, querida, você pode ligar para o Dr. Bastos? Diga a ele que a reunião de família que ele sugeriu pode acontecer agora. Meus filhos finalmente estão aqui para me visitar. A tentativa frustrada deles de me fazer de louca tinha acabado. Agora começava a revelação. Demorou 20 minutos. 20 minutos em que ninguém na sala falou uma palavra. Marcos andava de um lado para o outro, digitando no celular, provavelmente tentando achar uma brecha na lei. Lúcia olhava para as próprias unhas, recusando-se a me encarar. Ricardo só olhava para o chão. A campainha tocou. Era o Dr. Bastos. E ele não veio sozinho. Ele veio com um assistente carregando uma maleta de couro. Dr. Marcos, Doutora Lúcia. Eu soube que ela se chamava assim no Instagram. Senhor Ricardo, disse Bastos, entrando com uma autoridade que encheu a sala. Que bom que puderam vir. Sua mãe, a dona Zilda, minha cliente, queria acertar algumas pendências. Minha mãe não é sua cliente, rosnou Marcos. Ela não tem capacidade para contratar o senhor. Eu vou pedir a interdição dela. Dr. Bastos riu. Um latido seco. Vai. Com base em quê, doutor? No fato de que ela quebrou o fêmur?
Ou no fato de que ela finalmente decidiu parar de ser roubada pelos próprios filhos? Sente-se, Dr. Marcos. A aula vai começar. Marcos, o grande advogado, sentou. Dr. Bastos abriu a maleta. Era como a caixa de costura, mas em vez de linhas, tinha documentos. Vamos começar pelo básico. ZA Empreendimentos e Participações. Fundada em 1998. Sócios: Alberto Guedes, 50%. Zilda Menezes Guedes, 50%. Ele jogou o contrato social na mesa de centro. Cláusula 7ª. Em caso de falecimento de um dos sócios, o sócio sobrevivente assume a administração total e a totalidade das cotas. Parabéns, dona Zilda. Desde que seu marido faleceu, a senhora é 100% dona desta empresa. E o que tem nessa empresa? Perguntou Lúcia com a voz fina. Ah, disse Bastos. Isso é o melhor. Nela está este apartamento. O apartamento de praia, que vocês achavam que o pai tinha vendido. Não, ele integralizou no capital da empresa. E mais 2 salas comerciais no centro, que estão alugadas. E claro, a conta bancária da pessoa jurídica, onde o dinheiro do pai de vocês foi transferido um dia depois que ele morreu. Tudo legal. Tudo declarado. Eu olhei para meus filhos. Eles não conseguiam respirar. A velha que eles iam jogar num asilo em Itapevi era, na verdade, uma empresária. Dona de imóveis e com uma renda que eles nem sonhavam. Mas... e a herança? Gaguejou Ricardo. O pai, ele não deixou nada pra gente? Deixou, disse Bastos, com um sorriso cruel. Ele deixou isso aqui. E ele tirou as 3 pastas. As pastas que eu tinha visto no meu quarto. As pastas com os nomes deles. Ricardo, vamos começar com você, o caçula. Bastos abriu a pasta. Cheques devolvidos, notas promissórias de agiotas, conserto de 3 carros com perda total, 2 empresas de importação que faliram, tudo pago e documentado pelo seu pai. O total, Ricardo, corrigido pela taxa Selic, como manda o contrato de mútuo que seu pai, muito esperto, fez você assinar da última vez? Dá. Ele pegou uma calculadora. R$ 814.320,10. Ricardo desmaiou. Não, ele não desmaiou. Ele apenas tombou para o lado no sofá, com os olhos abertos, como se tivesse levado um soco. Lúcia, continuou o Dr. Bastos impiedoso. Lúcia começou a chorar. Não, o pai me deu. Foi presente. Mãe, diz para ele parar. Isso é mentira. Contrato de mútuo número 34, leu Bastos, ignorando o histerismo. Referente à festa de casamento no Buffet La Lune. Valor, R$ 150 mil. Contrato número 42. Empréstimo para quitação de cartão de crédito. Viagens para Paris, Milão. Seu marido rico parece que não é tão generoso, não é, minha filha? Ele olhou para ela. Total da sua dívida, Lúcia, R$ 690 mil. Eu não vou pagar, ela gritou. Eu não tenho esse dinheiro. Meu marido me mata. Ah, mas você vai, disse Bastos. Ou seu nome, tão chique, vai para o Serasa. Finalmente, ele se virou para o Marcos, o doutor. Marcos não estava mais branco. Ele estava verde. Marcos, o mais velho, o orgulho, o doutor. Bastos abriu a pasta dele. Era a mais organizada. Nota promissória, com cláusula de execução imediata. Financiamento do curso de Direito. Financiamento da entrada do escritório. Um carro importado para dar presença, na frente dos clientes. Seu pai anotou cada centavo. Ele me impressiona. Bastos olhou para Marcos por cima dos óculos. A sua dívida, doutor, é a maior, porque você custou mais caro. R$ 1.250.000. O silêncio. Eu olhei para os 3. Meus 3 filhos. Meu orgulho. Juntos, eles me deviam, meu Deus, quase R$ 3 milhões. Isso é monstruoso, sussurrou Marcos. Isso é ilegal. O pai nunca faria isso conosco. Foi a minha vez de falar. Minha voz saiu calma, mais calma do que eu jamais estive. Ele fez, Marcos. Ele fez porque ele conhecia vocês. Ele conhecia vocês melhor do que eu. Eu era a mãe. Eu era o coração. Eu passava a mão, eu perdoava, eu dava o dinheiro do bolo só mais essa vez. Eu me ajeitei na poltrona. A dor na perna parecia ter sumido. O pai de vocês era o cérebro. Ele sabia que no dia em que ele fechasse os olhos,
vocês viriam como corvos, e no dia em que eu caísse no chão, vocês viriam como abutres. Mãe, não fala assim, choramingou Ricardo do sofá. Eu falo como eu quiser, Ricardo. Eu fiquei 4 horas no chão. 4 horas. Eu liguei, eu mandei mensagem. Caí, preciso de ajuda, e vocês estavam em correrias. Mãe, eu ia te ligar de volta, disse Lúcia. Quando, Lúcia? Quando o corretor dissesse que o apartamento estava vendido? Quando o caminhão levasse meus móveis? Quando a ambulância me buscasse para ir para Itapevi? O choque no rosto dela foi delicioso. Sim, eu ouvi seu plano. O lar doce recomeço. Um lugar chique, longe. Mãe, a senhora... Marcos tentou se levantar. Senta! Eu gritei. E ele sentou. Vocês vieram aqui, não para me ver. Vocês vieram buscar as chaves do cofre. Vocês reviraram a minha casa. Vocês, meus filhos, são ladrões. Mãe! Gritou Marcos. A senhora não pode nos chamar disso. Posso, e o Dr. Bastos é minha testemunha. Mas eu respirei fundo. Eu ainda sou mãe, apesar de tudo. Então, eu não vou executar vocês. Um suspiro de alívio passou pela sala. Marcos quase sorriu. Eles acharam que tinham ganhado. Eu não vou executar essas dívidas. Eu não vou jogar o nome de vocês na lama. Eu não vou tomar o escritório do Marcos ou a casa da Lúcia. Mãe, graças a Deus, disse Ricardo. Eu vou fazer pior, eu disse. Eles me olharam sem entender. Essas dívidas, eu apontei para as pastas, são a minha garantia. A minha garantia de que vocês nunca mais vão me tratar como um estorvo. Vocês nunca mais vão me deixar esperando 4 horas. Vocês nunca mais vão tentar vender o que é meu. Eu olhei para o Dr. Bastos. Doutor? É simples, disse Bastos assumindo. Vocês 3 vão assinar um documento de confissão de dívida, com todos os valores atualizados e consolidados. E nesse documento, vocês vão dar em garantia a futura herança de vocês. O quê? Disse Lúcia. Exato, eu disse. Vocês estão, a partir de hoje, oficialmente deserdados. A herança que vocês tanto queriam, vocês já gastaram e ficaram devendo. O que o pai de vocês deixou foi só a conta. Marcos estava paralisado. Ele, o advogado, estava preso. Se ele contestasse as dívidas, ele estaria cometendo fraude, pois as assinaturas eram dele. Se ele aceitasse, ele estava admitindo que devia milhões para a própria mãe. Vocês vão assinar, eu disse. Ou o Dr. Bastos entra com a execução amanhã de manhã. E aí, Marcos, seus clientes vão saber que você está quebrado. E você, Lúcia, seu marido rico vai saber que você casou com ele já devendo uma fortuna. A senhora é um monstro, sussurrou Lúcia. Não, minha filha, eu disse, sentindo uma paz que eu não sentia há anos. Eu não sou um monstro. Eu sou a Zilda, 72 anos, viúva e dona de tudo. A gente passa a vida achando que ser mãe é dar sem limites. Mas o Alberto me ensinou, lá do outro lado, que o verdadeiro amor, às vezes, é saber a hora de fechar a mão. Não para ser pão duro, mas para ensinar o valor do que foi dado. Eu apontei para a porta. Peguem os papéis com o doutor. Levem para o advogado de vocês. Ou assinem agora. E depois, saiam da minha casa. Vocês não têm mais a chave. Marcos se levantou. Ele não olhou para mim. Ele olhou para o Dr. Bastos. Mande os papéis para o meu escritório. Ele saiu batendo a porta. Lúcia foi atrás, chorando histericamente. Ricardo ficou. Ele estava tremendo. Mãe, e eu? Eu não tenho escritório. Eu não tenho nada. Eu olhei para o meu caçula. O raspa do tacho. Você, Ricardo, vai ter que fazer uma coisa que nunca fez na vida. O quê, mãe? Arrumar um emprego, de verdade, e vai me pagar R$100 por mês, não pela dívida, mas pelo seu aluguel. Aluguel? É, você não mora mais aqui, mas se quiser, pode morar no quartinho de empregada da sala comercial do centro, aquele que está vazio. É pequeno, não tem luxo, mas é um teto. E você vai trabalhar de zelador do prédio para pagar o condomínio. Ele me olhou horrorizado. É pegar ou largar, Ricardo. A rua está logo ali. Ele abaixou a cabeça. E pela primeira vez eu não vi um malandro. Eu vi um homem quebrado. Eu aceito. Ótimo. Fale com o Dr. Bastos.
E Afonso, por favor, acompanhe meu filho até a porta. A sala ficou vazia. Só eu, Célia e o cheiro de café. Eu olhei para a foto do meu Alberto na estante. Eu estava cansada, mas eu estava finalmente no controle. Eles acharam que tinham quebrado a velha, mas eles só tinham libertado a dona. Quando a porta se fechou e meus 3 filhos se foram, Marcos cuspindo fogo, Lúcia se afogando em lágrimas de raiva e Ricardo, o espectro de um homem, o silêncio que tomou conta da sala era diferente de todos os que eu já tinha vivido. Não era o silêncio do abandono, aquele que eu senti no chão do banheiro. Não era o silêncio da espera, de quando eu ficava com o jantar no forno até às 10 da noite e eles não vinham. Era um silêncio sólido. Era o silêncio da ordem restabelecida. Era o silêncio da minha casa, finalmente sendo minha. Minha Nossa Senhora, Zilda, disse Dona Célia, abanando o próprio rosto com as mãos. Eu achei que o seu filho Marcos ia ter um troço aqui mesmo. O homem ficou roxo. Eu soltei o ar, um ar que parecia estar preso nos meus pulmões há 30 anos. Ele vai ficar bem, Célia. Advogado ruim é que nem erva daninha, sempre brota de novo. Dr. Bastos guardava seus papéis na maleta, com a calma de um cirurgião que acaba de terminar um procedimento. Eles vão assinar, Dona Zilda. Não se preocupe, eles não têm escolha. O Dr. Marcos sabe que qualquer contestação judicial exporia as próprias dívidas e assinaturas dele. Ele está num beco sem saída legal. E o Ricardo? Eu perguntei, olhando para a porta por onde ele tinha saído, acompanhado por Afonso. Dei a ele o endereço da sala comercial e a chave do quartinho dos fundos. E o telefone do síndico de lá, que já está avisado que tem um novo zelador aprendiz. Se ele não aparecer para trabalhar amanhã às 8, o síndico troca a fechadura. Obrigada, Dr. Bastos. O senhor e o Afonso salvaram mais do que meu apartamento. Salvaram minha dignidade. Que isso, minha senhora, disse ele, fechando a maleta. Seu marido, Alberto, é que fez o trabalho pesado. Eu só li o testamento moral que ele deixou. Agora descanse. A senhora vai precisar de força. Ele tinha razão. A guerra burocrática tinha acabado. A guerra física estava apenas começando. Minha nova realidade começou no dia seguinte. Às 7 da manhã, Dona Célia, que eu agora fazia questão de pagar como minha cuidadora formal, nem pensar, Zilda, ela disse. Pois eu insisto. Amizade é uma coisa, trabalho é outra, eu respondi. Me ajudou a levantar. E às 8, pontualmente, o fisioterapeuta chegou. Um rapaz jovem chamado Dr. Felipe, com mãos fortes e um sorriso que não aceitava não como resposta. Bom dia, Dona Zilda. Pronta para sentir dor? Ele não estava brincando. A recuperação do fêmur é uma coisa que eu não desejo para o meu pior inimigo. Parece que seu osso está cheio de vidro moído. O primeiro exercício era simples. Tentar levantar a perna operada 1 centímetro da cama. Vamos lá, força. Eu tentei. O suor brotou na minha testa. A dor foi tão aguda, tão lancinante que eu gritei. De novo, disse ele calmo. Eu não consigo. Dói. Eu sei que dói. A dor é o músculo acordando. É o osso dizendo, eu ainda estou aqui. Vamos, pense em alguma coisa que te dá raiva. Eu fechei os olhos. Eu não pensei na dor. Eu pensei no ping-ping-ping do chuveiro. Pensei na voz do Marcos dizendo audiência. Pensei na Lúcia dizendo Itapevi. Pensei no telefone do Ricardo dando desligado. Eu levantei a perna. 2 centímetros. Isso, disse Felipe. Seja lá o que a senhora pensou, guarde. A gente vai usar muito. Os dias se transformaram em semanas. Minha vida virou uma rotina de ferro. Acordar, tomar o café da manhã reforçado que Célia fazia, sentir dor com o Dr. Felipe, descansar, almoçar e, à tarde, cuidar da ZA Empreendimentos. Dr. Bastos me trazia os relatórios. Os aluguéis das salas comerciais caíam na conta. E, como ele previu, os documentos de confissão de dívida chegaram, assinados. O do Marcos veio por um motoboy do escritório dele, sem um bilhete. O da Lúcia veio pelo correio, com o cheiro do perfume caro dela impregnado no envelope. Ela me ligou uma vez, uma única vez. A voz dela não era histérica, era morta. Mãe? Oi, Lúcia. O Carlos, meu marido, ele descobriu. Descobriu o quê, minha filha? Que você tinha uma mãe?
Engraçadinha. Ele descobriu a dívida. Ele disse que eu sou uma fraude, que eu casei com ele por dinheiro e agora estou devendo. E você não fez isso? Ela ficou muda. Ele quer que eu venda meu carro. Ele cancelou meus cartões. Ele disse que eu vou ter que arrumar um emprego para ajudar a pagar o que eu devo para a senhora. Arrumar um emprego? Olha só. Que ideia revolucionária, Lúcia. Talvez você e seu irmão Ricardo possam trocar figurinhas. Eu te odeio, ela sussurrou. A senhora destruiu minha vida. Não, minha filha. Eu só parei de pagar por ela. A vida que você construiu em cima das mentiras do seu pai e do meu silêncio, essa desmoronou sozinha. Passar bem. Eu desliguei. Eu não senti pena. Eu senti nada. Eu estava me curando. Marcos não ligou. Ele era orgulhoso demais. Mas eu soube das lições dele pelo Dr. Bastos. Nosso Dr. Marcos tentou um último truque, disse Bastos, tomando um cafezinho na minha sala, 1 mês depois do confronto. Ele entrou com um pedido de anulação das notas promissórias, alegando coação emocional e incapacidade senil do seu Alberto na época em que foram assinadas. Meu coração gelou. E ele pode ganhar? Bastos deu uma gargalhada. Dona Zilda, ele anexou um atestado de um psicólogo amigo dele. Eu anexei 3 coisas. O imposto de renda declarado do seu Alberto no mesmo ano, mostrando lucidez total, o depoimento do gerente do banco dele na época, e como cereja do bolo, um vídeo. Vídeo? Seu Alberto era um gênio. Ele filmou com uma câmera antiga o Marcos assinando a última nota, a do carro importado. No vídeo, seu Alberto pergunta: "Você está ciente, Marcos, que isso é um empréstimo e não um presente?" E o seu filho rindo diz: "Claro, pai, assino qualquer coisa, o senhor é o melhor." Eu botei a mão na boca. O juiz, continuou Bastos, não apenas negou o pedido, como multou o seu filho por litigância de má-fé. Ele quase perdeu a licença da OAB por tentar fraudar o tribunal. O Dr. Marcos agora está quieto. E o primeiro boleto da dívida dele foi pago. Em dia. A maior lição, no entanto, era a do Ricardo. Eu não tinha notícias dele. O síndico do outro prédio só informava ao Dr. Bastos que o funcionário novo era emburrado, mas estava trabalhando. Depois de 2 meses, eu já estava conseguindo andar com um andador pela casa. A dor ainda era minha companheira, mas agora era uma dor suportável. Uma dor de cura. Afonso, eu pedi ao meu vizinho: "O senhor pode me levar num lugar?" Pegamos um táxi. Fomos até o prédio comercial no centro. Era um prédio antigo, dos anos 70. O elevador rangeu. Eu saí no corredor do 8º andar. A sala que era minha, que estava vazia, tinha um quartinho nos fundos, antigo quarto de zelador, com um banheiro minúsculo. Eu não precisei bater. A porta estava aberta. E o cheiro era de água sanitária e suor. Lá estava ele, meu filho caçula, o raspa do tacho. Ele estava lavando um balde. Estava magro. O rosto, antes inchado de bebida e noites mal dormidas, estava fino. Ele usava um macacão cinza, com o nome do condomínio bordado no bolso. Ele me viu. Ele parou o que estava fazendo. O rodo caiu da mão dele. Eu olhei para dentro do quartinho. Um colchão no chão. Um fogão elétrico de uma boca. Um pacote de macarrão instantâneo em cima de um caixote. Era a miséria, mas era uma miséria honesta. "Mãe", ele disse, a voz rouca. "Ricardo", eu disse, me apoiando no andador. Ele olhou para a minha perna, depois para o meu rosto. Eu esperava que ele viesse correndo, pedindo perdão, pedindo dinheiro, pedindo para voltar para casa. Ele não fez nada. Ele só ficou ali, parado, segurando o balde sujo. Havia vergonha nos olhos dele, mas pela primeira em 30 anos não havia lábia, não havia o sorriso do malandro. "O trabalho é pesado", eu disse. Ele engoliu em seco. "É. O síndico daqui é um carrasco. Se eu deixar uma mancha no corredor, ele desconta do meu pagamento." "Quanto ele te paga?" "Um salário mínimo, e desconta o aluguel." "O aluguel de R$ 100 que você me deve", eu completei. Ele baixou os olhos. Mãe, eu não tenho como te pagar os R$ 100 esse mês. O salário só sai semana que vem. Eu juro que..." "Tudo bem, Ricardo." Eu o interrompi. "Eu espero." Eu me virei.
Afonso me ajudou a voltar para o elevador. Quando a porta de metal estava quase fechando, eu ouvi a voz dele. Mãe? Eu olhei. Obrigado por não me deixar ir para a rua. A porta fechou. No táxi, de volta para casa, eu não chorei. Eu entendi a lição do Alberto. Meu marido não deserdou meus filhos por raiva. Ele deu a eles a única coisa que eles nunca tiveram, porque eu nunca deixei: as consequências. O impacto disso tudo foi maior do que eu imaginava. A fofoca no meu prédio correu solta. A dona Zilda do 801, coitadinha, quebrou a perna, os filhos nem ligaram. Tentaram vender o apartamento dela, mas ela deu a volta por cima. Dizem que ela é rica, que os filhos é que devem para ela. Eu virei uma lenda no condomínio. De coitadinha, eu passei a ser a dona Zilda, com A maiúsculo. O porteiro, seu Osvaldo, agora me cumprimentava com uma vênia. O síndico, Dr. Guedes, me ligava para perguntar se o barulho da obra do vizinho estava me incomodando. Eu usei o dinheiro da ZA Empreendimentos, não para comprar joias, como Lúcia faria. Eu mandei instalar câmeras de segurança em todos os andares. Paguei pelo conserto do portão da garagem, que estava emperrado há meses. E no Natal, dei ao seu Osvaldo, ao síndico e à equipe de limpeza uma cesta de Natal que o Dr. Bastos disse ser digna de diretoria de banco. Eu não fiz por vaidade. Fiz porque eu entendi o que era comunidade. Meus vizinhos, aqueles que eu mal conhecia, me salvaram. Meus filhos que eu amamentei me deixaram no chão. A família, descobri, não é só quem tem o seu sangue. É quem aparece com um cobertor quando você está com frio. 6 meses se passaram. Eu já tinha largado o andador. Agora, eu andava com uma bengala chique, de madeira escura, que seu Afonso me deu de presente, para combinar com a nova chefe do pedaço. Ele brincou. Minha perna ainda doía quando o tempo mudava, um lembrete constante daquele dia. Mas era uma dor que me mantinha alerta. Eu estava na minha sala. A sala que Lúcia queria limpar. O sofá marrom continuava lá. Eu estava lendo um livro, quando a campainha tocou. Célia, que agora era mais minha amiga do que cuidadora, foi atender. Era o Ricardo. Eu não o via desde o dia do prédio comercial. Ele estava diferente. O cabelo cortado, roupas simples, mas limpas. Ele não parecia um empresário. Parecia um homem. Mãe, Ricardo. Ele estava nervoso. Ele estendeu a mão. Na mão dele não havia um balde. Havia um envelope pardo, amassado. Eu juntei. Demorou. Mas são R$ 600. Os 6 meses de aluguel que eu te devia. Eu peguei o envelope. Eu não contei. Obrigada, Ricardo. Houve um silêncio. Ele ficou parado na porta, como se não soubesse se podia entrar ou se devia ir embora. Mãe, eu comprei um pó de café. Do bom. Será que eu posso passar um café para a senhora? Na sua cozinha? Eu olhei para ele. Para o meu filho. O menino que eu estraguei. O homem que estava tentando se consertar. Eu vi ali a primeira semente de uma nova relação. Não de mãe e filho mimado, mas de 2 adultos. Pode, eu disse. Mas não suje meu fogão. Ele sorriu. O primeiro sorriso de verdade que eu via nele. Ele foi para a minha cozinha. Eu ouvi o barulho da água, o cheiro do café subindo. Marcos e Lúcia, eles nunca mais me ligaram. Eles só pagavam os boletos que o Dr. Bastos mandava. A dívida deles era o muro que me protegia da ganância deles. Talvez um dia, daqui a 10, 20 anos, eles entendam. Talvez não. Honestamente, eu já não perdia meu sono por causa disso. Meu legado não era o dinheiro. Não era o apartamento. Meu legado era a lição que eu aprendi no chão frio do banheiro. A gente passa a vida inteira com medo de ficar velha. Medo de ficar sozinha. Medo de ser um peso. Eu caí. Eu quebrei o osso mais forte do meu corpo. E eu sobrevivi. Eu descobri que a velhice não é uma doença. É um posto de comando. Você vê tudo com mais clareza. E eu descobri que sozinha não é um castigo. Sozinha é sinônimo de em paz. Ricardo voltou da cozinha com 2 xícaras. Ele me entregou uma. Ele sentou na poltrona em frente à minha. Ele não sentou no sofá marrom, que a irmã dele tanto odiava. Tomamos o café em silêncio. O café está bom, Ricardo, eu disse. Eu aprendi a fazer. Lá no quartinho, ele respondeu. Eu olhei pela minha janela.
O sol estava se pondo. A samambaia que eu regava todo dia estava mais verde do que nunca. Eu não estava sozinha. Eu estava pela primeira vez na minha vida em excelente companhia. A minha própria. E talvez a de um homem novo que estava aprendendo a ser meu filho.